Vamos combinar que o tratamento para o TDPM não é nada fácil, né. A gente começa cheio de expectativa e, em geral, depois de um tempo, o efeito diminui ou desaparece, a gente vai perdendo as esperanças. Há 3 anos eu fiz um vídeo, compartilhando a minha experiência com implante de gestrinona, né. Será que o tratamento continua fazendo o mesmo efeito que estava fazendo antes? Como é que eu tô hoje? Os escapes que eu comentei naquele vídeo que eu estava tendo, será que eles continuaram, eles pararam? Teve um período na troca aí de implante nos últimos anos que eu precisei ficar 4 meses sem colocar um novo implante. E aí, será que nesse período eu senti o meu corpo ciclando, eu sentia, os sintomas do TDPM voltando? Essas perguntas e outras que eu recebo nos comentários dos vídeos anteriores e até mesmo mensagem privada nas redes sociais, eu pretendo responder nesse vídeo de hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, está meio perdido, calma, que eu vou te explicar aqui um pouquinho da minha linha do tempo. Qual foi a minha história aí com TDPM e quais os tratamentos anteriores que eu fiz, até para você se situar e entender onde que eu estou atualmente. Eu não pretendia ter feito um espaço tão longo de tempo entre o vídeo anterior e esse, mas enfim, como eu já expliquei no vídeo anterior, infelizmente o TDPM não é o único problema de saúde que eu tenho para enfrentar, e eu tenho problemas que por incrível que pareça, são mais desafiadores que o TDPM. Começando então por essa linha do tempo, em torno de 2018, eu comecei a ter os primeiros sintomas do TDPM. Na verdade, tive um episódio depressivo primeiro, estava fazendo um tratamento para esse episódio depressivo que eu pessoalmente não sei exatamente por que eu fiquei deprimida naquela época. Eu imagino que tenha sido por conta do hipotireoidismo que eu tive. Foram as 2 coisas mais ou menos juntas, eu tive sintomas de hipotireoidismo e logo na sequência vieram os sintomas depressivos. Eu precisei tomar medicação para tratar a depressão. Logo no início, assim, do tratamento, tanto da tireoide quanto da depressão, eu respondi bem e fiquei bem. E aí, depois de um tempo, eu percebi que eu tinha umas recaídas ainda no tratamento. Eu estava achando aquilo ali um pouco estranho e tal. Depois eu fui percebendo que as recaídas caíam sempre no período pré-menstrual. E eu comentei isso com a médica que eu atendia na época. Ela chegou até a indicar um outro remédio, se eu precisasse, para poder tomar nesse período pré-menstrual, que eu não vou lembrar qual foi que ela indicou na época, né, porque eu tomava desvenlafaxina. Como no início não era todo mês que eu tinha os sintomas, cheguei ao final do tratamento dos episódios lá depressivos e tal, e aí encerrei o tratamento. Só que ali para o finalzinho de 2018, os sintomas, então eu já tinha encerrado o tratamento pra depressão, os sintomas do TDPM começaram a aparecer com mais frequência e ficando mais intensos. Até que na virada de 2018 para 19 eu tive, assim, uma das piores crises que, assim, infelizmente eu quase fui de arrasta, foi um negócio, assim, terrível mesmo. E logo na sequência eu tive o meu primeiro episódio de fibromialgia. Que aí foi ali em janeiro de 2019. E a partir dali, todas as vezes em que eu tinha um episódio de TDPM muito intenso, a fibromialgia vinha logo na sequência. Eu melhorava do TDPM, a menstruação descia e aí vinha o episódio de fibromialgia. E aí eu fui numa ginecologista em 2019, relatei, na verdade estava focando em tratar uma outra coisa, que era uma dor pélvica, mas eu relatei essa questão dos sintomas também no período pré-menstrual, ela indicou o óleo de prímula, que sinceramente fez efeito nenhum para mim. E como nessa época, então eu estava tendo lá os sintomas da dor pélvica, da fibromialgia e do EDPM, eu fui no psiquiatra, expliquei para ele, né, o que estava acontecendo, se tinha como ter uma medicação que de repente ajudasse com as 3 condições e tal, então ele passou a sertralina. Tomei a sertralina, ela fez efeito durante, alguns meses, assim, segurou bem durante uns meses, mas depois foram voltando os episódios de TDPM. Nesse meio tempo eu me mudei do Brasil pra Dinamarca, e aqui na Dinamarca me prescreveram o estrogênio. Não recomendo, tem até um outro vídeo que eu falo sobre isso, né, a prescrição não foi a melhor prescrição, por conta dos outros sintomas que eu tenho. Quando eu usava o estrogênio segurou os sintomas do TDPM durante um bom tempo ou minimizou bastante. Só que eu me sentia tão bem que eu queria saber se eu poderia continuar usando ele por um período de tempo maior, porque me ajudava com os sintomas da covid longa, que é outra doença que eu tenho que é muito pior para mim do que o TDPM.
E aí eu consultei com uma ginecologista do Brasil e ela me explicou que a prescrição não estava correta. E foi quando eu acabei decidindo por passar a usar um implante de gestrinona, né, que é se eu colocaria o implante, então anualmente eu vou ao Brasil para poder colocar um novo implante. De junho a setembro de 2022, eu comecei usando sublingual até para ver se eu ia me adaptar ou não. Depois, quando eu fui ao Brasil, que fui em setembro, foi quando eu coloquei o implante, e aí tem o vídeo anterior aí, se vocês quiserem ver, que foi em maio de 2023, que eu conto sobre esse início do tratamento, como é que estava sendo, os efeitos colaterais e tal. Teve o segundo implante, que eu peguei e coloquei em setembro de 2023, né, exatamente 1 ano. Eu estava tão com medo de ter recaído, eu fiquei ótima, sem ter mais sintomas e totalmente em remissão dos sintomas do TDPN, e eu estava com tanto medo de ter recaída na virada, que eu cheguei no Brasil antes de completar 1 ano, né, e fiz os exames e já queria marcar logo, e aí a minha médica orientou: "Não, vamos colocar passando um pouquinho de 1 ano". Porque ela falou: "Não, que fica ainda liberando subdose e tal, e às vezes o bloqueio fica por mais tempo até do que 1 ano". E aí coloquei ali para 2024, então eu pretendia deixar um intervalo de 1 mês, né, então ia colocar em outubro de 24, que foi quando teve a situação complicadíssima lá da Anvisa, né. Antes que alguém venha querer falar sobre os problemas e tal, eu tô por dentro de tudo, porque eu acompanhei toda essa discussão, já vinha acompanhando antes, mas acompanhei toda essa discussão, tanto das pessoas contra quanto a favor, em relação ao uso do implante de gestrinona. Inclusive, eu recomendo que vocês façam isso também, que vocês pesquisem, tirem as próprias conclusões, converse com o médico de vocês para tirar as dúvidas que vocês tiverem em relação ao tratamento de vocês. Quando eu estava para ir para o Brasil, 2 dias antes eu peguei covid novamente e eu fiquei, assim, completamente impossibilitada de pegar o avião e ir para o Brasil. Logo na sequência teve essa questão da Anvisa proibir, e como eu tinha já um compromisso que eu precisaria estar no Brasil em fevereiro do ano passado, eu peguei e remarquei a colocação do implante para o final de janeiro do ano passado. Coloquei uma dose já menor, que a minha ginecologista viu em cima dos meus exames, do meu histórico e da minha idade, então ela resolveu colocar um pouco menos de gestrinona e começar a colocar o estrogênio. Só que quando foi no meio do ano passado, eu comecei de novo ter um processo de ter escapes, comecei a ter um ciclo mesmo, assim, de ter um sangramento, o sangramento durar uns dias, então começou ali mais ou menos julho, agosto, aí quando eu fui para o Brasil, eu tive consulta com ela em outubro, aí eu expliquei o que estava acontecendo, que eu estava percebendo que nos últimos meses estava começando a ter um ciclo, né, então aí ela falou: "Olha, pode ser porque a gente colocou uma dose menor de gestrinona", isso é importantíssimo dizer, que embora eu tivesse tendo um ciclo ali, se tinha uma alteração de humor, ela é muito pouca, assim, era compatível com uma TPM, era algo completamente tolerável de conviver. Eu comigo mesmo e os outros convivendo comigo. E eu decidi então que eu ia complementar uma dose, né, botar um pouquinho mais de gestrinona pra poder aguentar até o meio desse ano, para poder eu voltar para o Brasil novamente, e aí colocar uma dose completa que dure 1 ano novamente, né. Esse é o resumo do resumo aí do meu histórico dos últimos anos usando o implante. Quais os sintomas que eu tinha? Que também é uma pergunta que me fazem muito. Eu tinha sintomas equivalentes a uma depressão muito intensa, com ideação e comportamento de risco, de tirar a vida, sabe. Para mim isso é mais difícil de lidar. Eu também, tinha uma fadiga excessiva, ela começava assim, logo que eu ovulava, como eu fazia processo de percepção de fertilidade, eu sabia qual era o período do mês que eu estava ovulando, assim que eu ovulava eu já começava a sentir um cansaço, assim, fora do normal. Nessa época eu trabalhava, né, atendendo, então tinha vezes que eu tinha que, entre um atendimento e outro, eu tinha que cochilar, porque senão eu não conseguia manter minha concentração de tão cansada que eu ficava, e esse cansaço ia aumentando, assim, duravam 11 dias, né, minha fase lútea, ele ia aumentando. Os 3 últimos dias antes da menstruação descer eram os piores, assim, era dificílimo de eu conseguir trabalhar, interagir com as pessoas, eu ficava extremamente irritada, extremamente agressiva, enfim, era muito ruim. Os sintomas físicos não eram tão incômodos, não atrapalhavam tanto a minha vida, mas esses sintomas emocionais sim, eles eram bem complicados. E com a colocação do implante, assim, desapareceu completamente, né. No vídeo anterior eu conto lá a situação que aconteceu do primeiro mês, quando comecei a usar o sublingual,
mas depois disso não tinha mais os sintomas do TDPM. Tô em remissão total dos sintomas durante todo esse tempo. A única exceção é quando eu tomo um medicamento que na verdade ele é vendido como suplemento na Alemanha. Quando eu tomo essa medicação, né, esse estabilizador de mastócito, ele corta o efeito do implante. Então teve uma vez, foi acho que 2024, eu não lembro agora exatamente qual foi o ano, acho que foi em 2024, no meio do ano. Foi quando eu comecei a usar esse remédio, fico um pouco confusa, eu não sei se o remédio faz eu ter os efeitos muito parecidos com o TDPM ou se ele corta o efeito e aí eu fico com os sintomas do TDPM, mas eu fiquei, assim, muito irritada, muito deprimida uns dias, como se fosse o período mesmo pré-menstrual ali, durou uns 10 dias que eu fui ficando ruim, 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 até que passou. Eu não acho que veio uma menstruação, eu não lembro se eu tive escape, alguma coisa assim. Passou e depois eu fiquei muito bem. A questão é que esse remédio ele me ajuda com os sintomas da covid longa, né, então quando eu tomo ele eu me sinto com mais energia, com mais disposição. Então tiveram outras vezes em que eu tentei usar ele uma quantidade menor, menos dias, né, mas mesmo assim, ele corta o efeito de eu ter ou eu ter escape ou eu ter sangramento. Então creio eu que por conta disso, a questão de contracepção também seja afetada, né, quando ele corta o efeito do implante. Ah, e outra coisa, o nome desse suplemento quer dizer, foram 2 estabilizadores de mastócito que eu tomei e que isso aconteceu. Foi o cetotifeno no início dele, foi quando também tive essa questão dos escapes no início, então acredito que foi o uso do estabilizador dos mastócitos anterior, que se chama cetotifeno, e aí depois eu tentei um outro que se chama a marca dele, né, é Alergoval ou Pentatop, que é o que vende aqui na Europa. Ele se chama cromoglicado disódico, né, então ele corta o efeito do implante, mas existe essa questão aí que é um pouco confusa, eu até comentei sobre isso no vídeo anterior, que algumas mulheres parece que sentem uma melhora com o uso de anti-histamínico, ou seja, antialérgico, no período pré-menstrual. Algumas mulheres no grupo de apoio testaram e realmente tiveram melhora dos sintomas. Tem mulheres que, assim, têm quase nenhum sintoma do TDPM. Como eu falei no outro vídeo também, eu não testei isso ainda, né, na forma, né, de quem não tem implante nenhum, porque eu já soube disso depois de ter o implante e eu tenho recolocado. Mas nesse período aí que teve a proibição da Anvisa, que eu não pude ir ao Brasil, eu cheguei a usar antialérgico em alguns dias em que eu sentia alguma leve alteração de humor, então o antialérgico acabava me ajudando a melhorar o meu humor. Embora eu não tivesse menstruado durante aqueles 4 meses, mas assim, uma leve alteração de humor que dava, eu já tomava logo o antialérgico, porque ele acaba me ajudando com os outros sintomas mesmo. Então eu não sei se de repente, se eu não tivesse o implante e eu tomasse o antialérgico ou o estabilizador de mastócitos, se isso de repente não estaria me ajudando a controlar os sintomas do TDPM. E eu estou realmente numa situação bem peculiar em relação a isso, porque tem horas que eu não sei o que eu faço, sabe. Se eu deixaria passar o do tempo do implante vencer e ver o que acontece, se eu voltaria a ter os sintomas ou não, até porque eu também estou usando uma outra medicação chamada LDN, que é uma medicação que tem sido muito utilizada para várias doenças crônicas, para fibromialgia, para doenças autoimunes, e tem relatos também de melhora de TDPM com essa medicação, o LDN. O LDN tá me ajudando, assim, demais com dor crônica que eu não estava nem esperando, a tal da dor pélvica, que lá atrás eu comecei a tratar e até hoje era uma dor muito complicada, assim, de conseguir controlar ela 100%, com o LDN tem controlado. Então eu não sei se também ele me ajudaria com sintomas do TDPM. Então eu estou nessa situação aí meio limbo, que eu não sei o que faço, mas eu tô compartilhando aqui com vocês essa dica, né, para vocês conversarem com os médicos de vocês, para vocês pesquisarem sobre isso. Eu vou colocar no na descrição do vídeo o link, né, da página do Instagram de uma associação que fala sobre doenças mastocytais, para vocês pesquisarem mais, mas parece que existe essa associação aí entre intolerância à histamina ou ativação mastocitária com o TDPM. Então, o período da virada ali do ciclo, né, de quando a gente ovula, ele teria um aumento de liberação de histamina e por isso o nosso corpo poderia estar
reagindo dessa forma. Pode ser que não seja o caso de todas as mulheres que têm TDPM, mas o caso de algumas pode ser que sim. Eu acho que vale a pena vocês investigarem isso com o médico de vocês, né. Obviamente eu não estou orientando como vocês fazerem o tratamento, porque isso é uma responsabilidade muito grande. Sobre os possíveis efeitos colaterais, comentei até no vídeo anterior, né, que geralmente estão associados ao uso da gestrinona, que seria queda de cabelo, oleosidade. O que que eu percebi? A queda de cabelo, assim como antes, ela não tem como correlacionar a gestrinona, porque eu já estava tendo queda de cabelo antes da gestrinona. Ela melhorou, às vezes ela volta, enfim, ela não está correlacionada com a gestrinona, assim, eu não percebo que ela esteja ligada à colocação do implante ou qualquer coisa parecida. A oleosidade da minha pele, ela na verdade voltou ao normal, né, até acho que deu uma certa diminuída, que eu não tenho mais tantas espinhas quanto eu tinha antes. Quando aparece hoje em dia está mais relacionada a alguns alimentos que eu como, que causa essa reação no meu corpo e acaba tendo espinha. O aumento de pelos, eu percebi que na verdade teve um alongamento dos fios, né, da cintura até o joelho mais ou menos. Os pelos do meu corpo eles ficaram mais longos, eles crescem de forma mais lenta e mais longo. Só que pesquisando sobre isso, até conversando com a minha mãe, a partir dos 40 anos a minha mãe sentiu essa mudança no corpo dela também, de que os pelos iam crescendo mais lentamente, mas eles se tornaram mais longos. Então parece que tem uma questão mais relacionada à alteração hormonal das mulheres acima dos 40 que, né, tem uma questão aí da perimenopausa, né, a gente está vivendo a perimenopausa. Então, não teve um aumento de pelos que fosse incômodo para mim ou em áreas que fossem super inconvenientes ou coisa parecida, assim, não chegou a acontecer. O aumento do clitóris não teve alteração nenhuma no tamanho do meu clitóris. A minha voz, embora hoje ela não esteja muito legal, porque final do mês passado eu peguei uma infecção viral, né, da parte respiratória e tal, e ainda não estou 100% recuperada, ainda tem esse pouco de secreção. Depois do último vídeo, né, que eu tinha comentado que também poderia estar relacionado ao hormônio da tireoide que eu tinha tomado. Depois eu senti que minha voz tinha dado uma melhorada, melhorou durante, eh melhorou um bom tempo, sabe, assim, eu já não sentia mais um certo incômodo como eu estava sentindo antes, é como se tivesse que fazer um certo esforço, ainda mais na parte da manhã para poder falar. Depois passou. E também tem outra coisa, né, com a idade nossa voz também muda, né, se a gente olhar, sei lá, vídeos nossos de 10 anos atrás, 5 anos atrás, a voz não está exatamente igual. Então também tem essa questão do envelhecimento e passando dos 40 que também faz uma alteração na nossa voz. Os escapos, como eu comentei antes, né, eles na época depois eles pararam, né, e eu acredito hoje em dia, olhando para trás e vendo essa experiência que eu tive também com um outro estabilizador de mastócitos, que lá atrás o que pode também ter causado os escapes foi o uso de um estabilizador dos mastócitos. Por isso que ele também deu uma eu cheguei a ter um dia que eu tive uma reação, assim, de humor e tal, muito ruim. Aí quando eu parei a medicação, assim que eu parei, eu melhorei. Então hoje eu entendo que de repente possa estar relacionado a isso. Os escapes que eu quando eu tenho, estão relacionados ao uso dessa medicação. Uma outra coisa que me pergunta é se eu sinto os efeitos, né, os sintomas do implante quando tá para vencer, que era inclusive um medo que eu tive lá atrás, na primeira vez que eu fui trocar, fui colocar um novo implante, fiquei com muito medo de sentir sintomas e, sinceramente, eu não sinto, sintoma quando o implante está para acabar. No meu caso, eu não sinto. Provavelmente porque ainda fica um tempo ali a dose, e essa dose, mesmo que menor, ela ainda é suficiente para poder, melhorar a questão do meu humor. Outra pergunta também que já me fizeram é se eu sinto o meu corpo ciclando. Não, porque quando usa um implante de gestrinona, a gente não tem mais o ciclo, né, o ciclo ele é interrompido. Então não sinto nada, absolutamente nada. Eu fico meio que estável nessa questão de humor, não tem meio que um ciclo que se repete, assim, posso ter alteração de humor relacionada a outras coisas, a outros eventos, até outras questões de saúde podem afetar o meu humor, mas não como era no TDPM, a não ser essas exceções que eu comentei antes, com o uso do estabilizador de mastócitos. E para finalizar, eu queria trazer umas reflexões sobre quem mora fora, porque algumas pessoas que moram fora, como eu tenho contato perguntando sobre a questão de ir para o Brasil e colocar e tal. Acho que isso é uma coisa para vocês terem em mente, né. Como vai ser a adaptação de vocês ao tratamento, vocês conversarem bem isso com o médico e como que vocês vão lidar com isso. Se
a adaptação não for tão boa, como que você vai fazer? Você tem disponibilidade para ir ao Brasil novamente, para poder rever o seu tratamento com o seu médico, trocar o implante, botar um novo, enfim, ver o que está acontecendo, trocar a estratégia de tratamento, isso é uma coisa para vocês pensarem, né, é uma coisa que eu penso bastante inclusive, né. Tanto que no meio do ano passado, quando em agosto, né, quando eu voltei ao Brasil, eu aproveitei para ver essa questão também do implante, porque eu estava vendo que já estava tendo sangramento ali que não era para ter. Então, isso é uma coisa para vocês pensarem, como que vocês vão administrar isso estando distante do Brasil, porque estando no Brasil é mais fácil de ir ao médico novamente, de rever, se for o caso, se não se adaptou, de tentar retirar, né, o implante, mas isso é uma coisa para vocês conversarem. E outra coisa também, né, embora a via de administração que eu utilize seja implante e no início eu usei como sublingual, existem pacientes que fazem aplicação vaginal, né, que o médico passou dessa forma. E o tratamento dessa forma também é mais barato. Então eu acho que é uma coisa que os médicos precisam rever, né, para o tratamento ser mais acessível para mais pessoas também. É uma questão, assim, de saúde pública, né, não é uma questão estética ou de um sofrimento que ele é tolerável, né, um sofrimento considerável, né. Alguns médicos são um pouco mais resistentes, porque realmente a via no implante ela é mais certinha, ela é mais estável e tal, mas nem todo mundo tem essa condição de fazer dessa forma, né. Então, fica aí uma reflexão e para vocês pesquisarem também, se for o caso de procurar algum médico que faça aplicação da gestanona por via vaginal, porque eu vou até colocar também o perfil da Thay, que ela faz dessa forma e tem funcionado super bem o tratamento dela desse jeito. Às vezes ela tem algumas intercorrências ali e tal, mas tá bem melhor do que era antes, quando ela não fazia o tratamento dessa forma. Eu gostaria de pedir para vocês que vocês compartilhassem as experiências de vocês aqui nos comentários do vídeo, tanto positivas como quanto negativas, no tratamento do TDPM, porque isso acaba ajudando outras pessoas. A gestanona deu certo para mim, foi o caminho que eu encontrei, mas pode ser que outra pessoa encontre outro caminho com, sei lá, com a sertralina, que não deu certo comigo, né. Então, eu acho que é legal a gente poder compartilhar isso, que deu certo, que deu errado, porque às vezes o que deu errado para um pode dar certo para outra pessoa, né? Ou o que parece maravilhoso para uma determinada pessoa pode ser ruim para outra, porque não pode, tem questões de saúde que não favorece o uso daquele determinado tratamento. Então eu gostaria de pedir para que vocês compartilhem, né, essas experiências de vocês, para que todo mundo possa ficar informado de outras possibilidades, outros tratamentos, enfim, até que a medicina avance e a gente possa ter tratamentos mais acessíveis, mais efetivos para a maioria ou para todas as pacientes de TDPM. E também se vocês tiverem sugestões de mais vídeos, do que mais vocês gostariam que eu falasse sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto, tanto relacionado a doenças crônicas, saúde mental, porque minha formação é em psicologia, me diz aí nos comentários que eu trago mais informações aqui para vocês, tá bom?